boa tarde. Vamos à nossa primeira aula de ciências do terceiro bimestre, sistema digestório. O sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. É formado por um conjunto de órgãos que atua no nosso corpo, no corpo humano. As ações desses órgãos estão relacionadas ao processo de transformação do alimento, que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos, que nós vamos estudar posteriormente. Os processos mecânicos são a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. O sistema digestivo ou digestório começa pela boca. É na boca que inicia a digestão. Quando nós mastigamos os alimentos, os dentes, eles não fazem parte do sistema digestório, mas eles contribuem para o processo da digestão. Então, nós precisamos mastigar bem os alimentos, é onde acontece a quebra dos alimentos. A língua auxilia e a saliva também. Então, quando nós mastigamos, nós quebramos os alimentos para facilitar a absorção dos nutrientes. Nós temos as glândulas salivares, que produzem a saliva através da língua, que facilita para que o bolo digestivo percorra todo o caminho que ele precisa percorrer. Então, a boca é a porta de entrada dos alimentos até o tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade, como vocês estão vendo aí, formada pela mucosa. Ela é forrada por uma mucosa, essa parte vermelha, que é uma mucosa, onde os alimentos são modificados pela saliva, quer dizer, a saliva ajuda nesse processo. Se a gente pega uma coisa muito seca, você não consegue engolir se não tiver saliva. Se você não mastigar bem uma coisa que está grande, também não vai conseguir engolir. E a importância de cuidar bem dos dentes, da limpeza da língua, que tem muita gente que esquece, passa a escova para lá e para cá. É muito importante a escovação para o processo digestivo. E um problema dentário também pode causar sérios problemas de saúde, inclusive problemas cardíacos, gente. Por isso, a boca é a porta de entrada de muitas doenças no nosso organismo e a gente, às vezes, nem dá conta disso. Então, aí tem as glândulas salivares que produzem a saliva, que auxilia para empurrar o bolo alimentar. Na boca, depois que ocorre a mastigação, onde os alimentos são triturados, começa o processo mecânico da digestão. Então, quanto mais você faz um movimento de mastigação, tem a quebra do alimento, mais fácil vai ser a digestão do que nós ingerimos. E mais fácil vai ser a absorção dos nutrientes do alimento também. Nessa fase da digestão, a língua tem um importante papel. Além de auxiliar na diminuição do tamanho dos alimentos quando nós mastigamos, ela dilui, porque a língua está molhada por causa da saliva, e aí facilita com que nós ingerimos os alimentos. Na língua também, nós sentimos os sabores do que é doce, do que é amargo, do que é quente, do que é frio. Então, tudo isso faz parte do processo de digestão. A faringe é o órgão que faz parte do aparelho digestório e do aparelho respiratório, mas nós vamos falar dela em questão do aparelho respiratório na próxima aula. É um tubo muscular membranoso, cheio de membranas, que se comunica com a boca através da garganta, que fica próximo da garganta, e se comunica com o intestino através do esôfago. Então, a parte inicial é na garganta e termina no esôfago, Agora vamos ver
o esôfago. O esôfago é um tubo, como vocês podem ver na imagem. Os alimentos são empurrados através da língua, depois de mastigados. Ele passa por o esôfago para chegar no estômago. É aí que começa o movimento peristáltico, que é a outra parte mecânica do processo digestório. É no esôfago que acontece esse movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar. Depois que nós comemos e mastigamos, que engolimos, não chama mais alimento, se chama bolo alimentar. Agora nós chegamos ao estômago. O estômago é uma bolsa que fica dentro do abdômen, né, na cavidade do abdômen. Quando nós começamos a mastigação, o estômago começa a se preparar para receber o alimento. Aí começa a produção do ácido clorídrico, do suco gástrico, que são responsáveis pela digestão dos alimentos. Essa parte aí é a parte que nós não temos controle, ou seja, não é mecânica, é química. Então, ou seja, o processo químico do alimento, da transformação do bolo alimentar. Nós chegamos agora ao intestino delgado. Ele é composto pelo duodeno, o jejunum e o ilío. Ele mede entre 6 a 8 metros se esticado. No intestino delgado também é onde ocorre a absorção dos nutrientes daquilo que nós comemos. Então, aí pega os sais minerais, as vitaminas. É aí que o organismo absorve, retira esses nutrientes dos alimentos. Ele está dividido pelas partes que eu já falei, né? O duodeno, o jejúnio e o ilío. Também aí produz bicarbonato de sódio, gente. Vocês sabiam disso? Pois é. Tudo para auxiliar no aproveitamento dos alimentos, no processo da digestão. Aí o bolo alimentar recebe outro nome. Ele é chamado de quimo. O intestino grosso é o último órgão que atua no sistema digestório. Mede cerca de 1,5 metro de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. É o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto as das secreções digestivas, ou seja, tudo que o estômago produziu vai e aí é onde é absorvido. Do armazenamento e da eliminação dos resíduos digestivos. O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com o canal anal e o ânus, por onde são eliminadas as fezes. Note que as fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passa por todo o tubo digestivo e forma uma porcentagem significativa da massa fecal, sendo, portanto, importante incluir as fibras na alimentação para auxiliar a formação das fezes. As pessoas que têm dificuldade de evacuar precisam ingerir uma quantidade de fibras maior ou de alimentos que facilitam o processo de digestão, como mamão, laranja, como as folhas verdes. Todo esse tipo de alimento ajuda na eliminação das fezes e favorece. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem, leia, escutem a aula e respondam ao Forms.